Olá, gente! Meu nome é Renata Otero. Eu vou ministrar para vocês a disciplina de Técnicas de Promoção de Vendas do curso de Bar e Restaurante. Essa disciplina é dividida em 4 competências. Hoje a gente vai trabalhar a nossa primeira competência, que é entender as necessidades e expectativas a partir da tipologia dos clientes. Nessa competência, a gente vai trabalhar 4 tópicos específicos. O primeiro deles é entender as necessidades. O que são necessidades, como é que elas se formam, certo? Depois das necessidades, a gente vai partir para as expectativas. Também entender um pouco como é que são formadas as expectativas dos clientes no que se refere especificamente a serviços. Depois, a gente vai falar dessa tipologia de clientes, em que ela é dividida, e finaliza falando um pouco do cliente específico de bar e restaurante. Vamos começar? Bem, a gente agora vai entender o que seria necessidade. Necessidade é aquilo que todo mundo sabe o que é porque vive, mas muitas vezes a gente não sabe definir. Bem, toda vez que a gente compra um produto ou consome algum serviço, a gente faz isso para atender alguma necessidade nossa, não é verdade? Então, a necessidade, baseado nisso que a gente está falando, seria um estado de carência, de privação, a falta de alguma coisa, que a gente se sente motivado por esse estado para alterar, fazer alguma coisa para alterar esse estado de ausência para voltar à normalidade. Então, se a gente está com fome, é um estado de falta, de privação de comida, que a gente vai buscar um produto, que no caso é a comida, o alimento, para voltar ao estado de normalidade, que é a não fome, a saciedade. Então, a necessidade seria esse conceito que a gente está trabalhando. E ela é a mesma para todo mundo, em todas as épocas da vida? Não. A necessidade, ela varia de acordo com vários fatores. Um deles pode ser a idade do indivíduo. Um adolescente não tem as mesmas necessidades que um idoso. Algumas podem ser até em comum, mas muitas necessidades são divergentes. Um adulto e um bebê, necessidades diferentes. A classe social também. Então, pessoas de classe socioeconômica mais desfavorecidas, elas vão dar prioridade a atender necessidades mais básicas, que pessoas de classes mais altas já estão supridas nessas necessidades naturalmente e vão se preocupar com outros aspectos de entretenimento, lazer, etc. Certo? Então, entendida essa parte, a gente precisa, para falar de necessidade, a gente não poderia fazer isso sem tratar de um psicólogo chamado Abraham Maslow. Quem é Maslow? Ele foi um psicólogo que estudou as necessidades e fez uma hierarquia delas. Vocês podem observar isso aí nessa pirâmide que vocês estão vendo na tela. A pirâmide é a pirâmide de Maslow, ela é conhecida, ou hierarquia das necessidades. Nessa pirâmide, a gente vê que as necessidades elas estão divididas por classificações. Na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas, as fisiológicas, que seriam respiração, fome, sexo, sono, as necessidades de excreção, certo? Isso estaria nas nossas necessidades fisiológicas. E de acordo com Maslow, uma vez que a gente atende às necessidades mais básicas, é que a gente vai poder se focar nas necessidades imediatamente seguintes. Então, não dá para pensar, por exemplo, vamos subir na pirâmide da necessidade de segurança, que seria, por exemplo, segurança do corpo, a gente se sentir seguro no emprego, se sentir seguro economicamente, se sentir seguro em termos até de estar protegido psicologicamente também. Como a gente vai se preocupar em satisfazer essas necessidades se aquelas mais básicas, as fisiológicas, não estão ainda satisfeitas? Deu para entender como é que Maslow pensava, por isso que ele elaborou uma hierarquia. Hierarquia, uma necessidade, ela vem antes das outras, ela é mais importante do que as outras. Uma vez atendidas, a gente passa para as necessidades seguintes. Então, a gente já falou das fisiológicas e das necessidades de segurança. Imediatamente depois das de segurança, tem a necessidade de amor, relacionamento ou necessidades sociais também, pode ter essa nomenclatura, que é a questão da amizade, família, de você ter um companheiro, no amor mesmo, de você se sentir aceito num grupo. Essa necessidade está muito forte nos adolescentes, né? Tem essa necessidade muito forte de estar pertencendo a um grupo, de ser aceito naquele grupo e fazer parte.
Bem, uma vez que você consegue satisfazer essas necessidades, você passa para a necessidade imediatamente seguinte, que seria a necessidade de estima, ou de prestígio, ou de status. Também tem essas nomenclaturas. Que é a questão da confiança, da autoestima, de você ser reconhecido, vamos dizer, por exemplo, profissionalmente, dentro daquele grupo social a que você já pertence, em que você já é aceito, você ser reconhecido nele, certo? Por uma posição especial. Uma vez que essas necessidades também estão atendidas, a gente pode partir para a necessidade de realização pessoal ou autorrealização. Segundo Maslow, poucos de nós chegamos nesse estágio da pirâmide, porque muitas vezes a gente está focado, passa a vida toda focado nos outros estágios ainda. Mas aqueles que conseguem chegar nesse estágio vão se preocupar em fazer o quê? Se preocupar em atender trabalhar a moralidade, a criatividade. Normalmente se voltam para as questões mais humanitárias, questões religiosas, que vão lhe dar essa satisfação pessoal, sua realização pessoal. O foco não é mais o prestígio social, agora o foco é em se realizar como ser humano, certo? Então, como a gente viu, poucos de nós chegamos a esse estágio. Para que vocês possam entender mais, ou se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, que é bem interessante, vocês podem assistir esse vídeo que eu estou sugerindo aqui na tela, o link, vocês podem dar uma olhada. Podem até parar a aula um minutinho, é bem rapidinho um vídeo, que vocês assistem esse vídeo aqui que fala sobre, especificamente, a pirâmide de Maslow e essa hierarquia das necessidades. Agora que a gente falou um pouco das necessidades, vamos falar das expectativas. O que são expectativas? É aquilo que a gente espera de algo ou de alguém para satisfazer as nossas necessidades. Entenderam por que a gente precisou falar de necessidades antes de falar de expectativas? Porque as expectativas é o que a gente imagina do desempenho do produto ou serviço consumido para atender aquela necessidade que a gente estava sentindo, de fome, de sede, muitas vezes de status, certo? Aquelas necessidades todas que a gente falou e que Maslow elencou. E as expectativas, elas são formadas com base em alguns aspectos. Primeiro, enquanto consumidores, tá? A gente está falando aqui sempre enquanto consumidores de produtos e serviços. Elas são formadas primeiro em relação às experiências anteriores que nós temos como clientes. Se você já foi, por exemplo, num restaurante, quando você voltar a esse restaurante, você vai ter uma expectativa de que ele lhe atenda do mesmo jeito que você foi atendido anteriormente. Ou se você conhece restaurantes do mesmo padrão daquele restaurante, você vai nele com uma determinada expectativa que ele se alinhe ao padrão já conhecido, de que ele faz parte, certo? Então, primeiro, ela varia de acordo com as experiências anteriores nossas enquanto clientes. Segundo, ela também é formada, as expectativas também são formadas com base na comunicação boca a boca. Quantos de nós não já consumimos produtos e serviços indicados por outras pessoas? Então, você chega alguém, poxa, aquele barzinho novo que abriu ali é tão legal. Então, quando você se você for naquele bar, você espera ter a mesma sensação que aquela pessoa que lhe indicou teve. Se você tiver uma experiência diferente, aí suas expectativas não vão ter sido alcançadas. Mas ela é formada também com base no boca a boca. E uma terceira base que a gente utiliza para formar as expectativas são as comunicações externas ou propagandas. Então, quando você vê uma propaganda de um determinado estabelecimento que promete ser isso, aquilo outro, você vai nele esperando que ele lhe ofereça aquilo que foi dito na propaganda ou numa comunicação externa que você recebeu através de meios de comunicação. Ok, gente? Muito bem. Compreendidas as expectativas, vamos falar das tipologias de consumidores. Existem dois tipos básicos de consumidores: o consumidor organizacional e o consumidor pessoal. Pelo nome já dá para a gente saber a diferença. O consumidor organizacional é uma pessoa jurídica. São empresas, instituições, organizações sem fins lucrativos que precisam consumir produtos e serviços para funcionar. Esse tipo de cliente, de consumidor, não é o foco do nosso estudo hoje. A gente vai focar no segundo tipo, que é o consumidor pessoal. São pessoas físicas, somos nós, eu e você, quando precisamos consumir produtos e serviços para nós mesmos ou para presentear, doar, para que outros utilizem.
certo? Então, esse é o consumidor pessoal, que é o foco do nosso estudo. Bem, o consumidor pessoal, ele desempenha alguns papéis. A gente acha que o consumidor é só aquele que vai lá e compra. Errado. O consumidor, ele também desempenha outros papéis, dentre os quais está o de iniciador do processo. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que deu start no processo de compra, que disse assim, gente, você está no grupo de amigos, conversando no colégio, gente, que tal a gente ir no restaurante da esquina para almoçar? Ele foi o iniciador do processo, foi ele que deu a ideia inicial da compra, do consumo. Pode ser também influenciador. Influenciador é aquela pessoa que é a partir dele, ele vai gerar uma influência para que a compra ocorra em determinado local ou que seja comprado determinado produto. É aquela pessoa que você consulta para fazer uma determinada compra. Ele pode ser o decisor, que é quem bate o martelo. É aquela pessoa que você está em dúvida. Normalmente é quem paga, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? Decisor é aquela pessoa, vamos dizer, o seu chefe, né? Isso, se fosse no ambiente organizacional, seria o seu chefe, que diria a você, você tem que comprar aquele produto daquele estabelecimento e pronto, ele é o decisor, mesmo que quem pague não seja ele especificamente, certo? O comprador sim, é aquele que vai e efetua a transação financeira. Necessariamente não é o financiador, certo? O comprador é o cara que vai lá, você pode dar o dinheiro para ele ir comprar. Ele é o comprador, você é o financiador. E existe também o usuário, que finalmente é quem utiliza esse produto ou esse serviço, que pode ser quem comprou ou pode ser outra pessoa. Se você deu de presente para alguém, ele que vai ser o usuário e não você. Ok, gente? Entendidos os papéis que nós, enquanto consumidores pessoais, podemos desempenhar? Beleza. Vamos ver agora, nesse quadro que está aparecendo para vocês na tela, a gente pode ver alguns fatores que influenciam o nosso comportamento enquanto consumidor pessoal. Porque a gente acha que a gente não é influenciado por nada. Tá errado. Para a gente decidir uma compra por determinado produto, determinado serviço, existe uma série de fatores que interferem nessa decisão. Um desses fatores são os fatores culturais. É a cultura onde a gente está inserida. Então, culturas diferentes consomem produtos diferentes. Tanto é que quando a gente viaja para determinado ou para outro país, de uma cultura diferente, ou até mesmo dentro do Brasil, a gente vai para outra região, a gente observa que os consumos são diferentes. A maneira que as pessoas consomem se distinguem da nossa. A classe social também varia. É claro, é óbvio para todo mundo que pessoas de classes sociais diferentes consomem produtos e serviços diferenciados. Outro fator que pode influenciar são os fatores sociais, que são os grupos de referência. O que são meus grupos de referência? Principalmente a família. Normalmente a gente consome aquilo que a gente está acostumado a consumir dentro da família. Já observou? Se alguém aqui é casado, sabe que quando casou e se mudou, foi morar em outro lugar, a primeira feira que fez foi parecida com a feira que sua mãe fazia em casa. Porque existe essa influência grande dos grupos de referência. Se você faz parte de algum grupo religioso, isso interfere também no seu consumo, ok? Seus papéis e posições sociais. Muitas vezes o papel que a pessoa ocupa dentro da sociedade praticamente o obriga a consumir determinados produtos, principalmente no que diz respeito a vestimenta, a carro, a casa, a moradia, certo? De acordo com o papel social que a pessoa desempenha. Outro fator que pode influenciar são os fatores pessoais. Esses não têm a ver com o contexto, tem a ver com o indivíduo. Por exemplo, o estágio e o ciclo de vida. A gente já falou disso, né? Antes, que dependendo se eu sou casado, se eu sou solteiro, se eu tenho filhos, se meus filhos já não moram mais comigo, tudo isso faz diferença na hora de consumir. Ocupação. Qual é a minha ocupação profissional? Se eu trabalho, por exemplo, como o pessoal trabalha na gravação das videoaulas do nosso curso, eles têm que comprar todos os equipamentos. Tem que ter esse equipamento. Eu, que não gravo, por exemplo, eu não preciso ter os mesmos equipamentos, porque nossas ocupações são diferentes. As condições econômicas, logicamente, isso aí é óbvio. O estilo de vida que eu levo, se eu sou pessoa de viajar muito, eu vou consumir pacote turístico. Se eu não sou mais residencial, eu vou investir na reforma do meu apartamento, por exemplo. A personalidade também do indivíduo e o conceito que ele tem a respeito de si mesmo. Tudo isso interfere nas compras.
E fatores psicológicos, que também são pessoais. A minha motivação, o que é que me motiva para ir adiante? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que o que me motiva é estudar, eu vou consumir muitos livros, muitos cursos. Se o que me motiva são viagens, eu vou consumir muitas viagens, vou viajar bastante, vou conhecer pessoas diferentes e por aí vai. A percepção que eu tenho de mundo, de vida, vai interferir. A aprendizagem também, com a forma como eu aprendo as coisas que são mostradas na vida, também vão interferir no meu consumo e as minhas crenças e atitudes, certo? Então, pra gente ver que o que a gente consome não é simplesmente... A gente não é influenciado por nada, de jeito nenhum. Um monte de fatores interferem pra gente consumir o que precisa. Vamos falar dos clientes de bares e restaurantes, certo? Esse tópico a gente vai falar com base em 2 pesquisas. A primeira pesquisa foi feita em 95 pela revista Veja, mas ainda é atual, certo, gente? Ainda vale. Nessa pesquisa, a gente viu que bares são os programas prediletos de quem sai à noite, certo? E normalmente quem sai à noite sai acompanhado, não sai sozinho. Essa companhia normalmente é de amigos e de família ou só de amigos. Que os dias preferidos das pessoas para saírem de casa são segunda a quinta. Quem é que sai de casa segunda a quinta? Na maioria dos casos, executivos, empresários, boêmios, profissionais liberais. E sexta e sábado, estudantes e pessoas de renda média e baixa. É o trabalhador mesmo, né, que sai mais sexta e sábado. Por que isso é importante? Se eu tenho um estabelecimento, eu preciso focar nos dias da semana variados de acordo com o público que normalmente frequenta o meu estabelecimento. Por isso que a gente estuda o perfil do cliente. Sábado à noite é mais dia de amigos e domingo é mais o dia da família. Existe uma pesquisa da USP de 96 que fala que existem 2 tipos básicos de clientes. Aqueles que frequentam restaurantes por causa do trabalho, trabalham em determinado lugar, não podem voltar para casa para fazer suas refeições, por exemplo, frequentam na hora do almoço e nos happy hours. E também os que frequentam os restaurantes por diversão, que é aquele pessoal que vai especificamente dia de sexta e sábado para os bares e restaurantes. Os que vão por causa do trabalho, o que é que eles consideram? Cozinha, limpeza, a rapidez no atendimento, só tem horário do almoço, eu preciso ser atendido rápido. O tipo de comida que é servido, a proximidade do escritório, se o preço é mais baixo, afinal de contas eu vou almoçar fora todos os dias, se o ambiente é agradável e se aceita vales de refeição, que muitas vezes são benefícios da empresa. Os que vão por diversão, o que é que consideram? Boa comida, a comida tem que ser boa. Se eu vou por diversão, eu vou sair para um lugar para comer bem. Os amigos também gostarem do programa. Se for um lugar que só eu gosto, meus amigos achem ruim, não vai ser legal para o programa. Se tem facilidade de estacionamento, normalmente quem sai esses dias da semana para se divertir, sai com carro. Os preços também, dependendo da classe social, se os preços são mais baixos, se os preços são mais altos. A presença de gente bonita, por incrível que pareça, tem gente que sai de casa, eu quero sair para ver gente bonita. E possibilidade de usar cartão de crédito para pagamento, certo? É importantíssimo para vocês entenderem que alguns dados são relevantes sobre o cliente de bares e restaurantes, que é importante para quem está fazendo a gestão desses estabelecimentos. Primeiro, que os jovens saem mais do que os velhos e os solteiros saem mais do que os casados. Outro dado importante, os gays se interessam bastante por bares, restaurantes e eventos sociais em geral. Existe esse público, certo? Que existem até estabelecimentos que já são friendly, que as pessoas chamam amigáveis para esse público, já são organizados de forma a atender especificamente esse público. E que os idosos também têm que ser considerados, porque eles estão consumindo mais e saindo com mais frequência. Antes, a vovó ficava em casa fazendo tricô. Hoje em dia, a vovó sai com as amigas dela de terceira idade nos grupos, para bares, para restaurantes, para dançar. Então, tudo isso também tem que ser considerado por um gestor desses estabelecimentos. Bem, gente, finalizamos a nossa primeira aula, certo? E na semana que vem a gente se encontra para continuar o nosso estudo sobre as técnicas de promoções de vendas. Até lá!